Você sabia que no batismo de Jesus aconteceu algo que nunca havia acontecido antes na história da humanidade? Os céus literalmente se abriram, uma voz trovejou do alto, e o Espírito Santo desceu de forma visível. Neste vídeo, você vai descobrir por que este momento mudou tudo e o que ele significa para a sua vida hoje. Mas antes de começarmos, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada de conhecer mais sobre Jesus. O sol escaldante do deserto da Judéia castigava a terra árida. Por gerações, Israel havia esperado. 400 anos de silêncio profético pesavam sobre o povo como uma nuvem densa. As sinagogas ecoavam as antigas promessas, mas os céus pareciam mudos. No entanto, algo estava prestes a mudar. Nas margens do rio Jordão, onde Josué havia conduzido o povo à terra prometida, onde Elias havia subido aos céus em um redemoinho, um novo capítulo da história da redenção estava para começar. Entre as rochas e a vegetação escassa próxima ao rio, vivia um homem diferente de todos os outros. Vestido com pelos de camelo, alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre, João, filho de Zacarias e Isabel, havia crescido no deserto. Desde o ventre de sua mãe, ele fora separado para um propósito divino. O anjo Gabriel havia anunciado seu nascimento com palavras que ecoavam as profecias antigas. Ele seria grande diante do Senhor, e prepararia o caminho para aquele que viria. João não buscava o conforto de Jerusalém, nem a aprovação dos escribas e fariseus. Sua missão era clara, sua mensagem era urgente. O deserto, que havia moldado tantos profetas antes dele, agora moldava o último e maior mensageiro antes do Messias. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A voz de João trovejava pelas margens do Jordão, penetrando corações e despertando consciências adormecidas. Sua mensagem era simples, mas revolucionária. Não era apenas mais um chamado à observância religiosa externa, era um clamor por transformação genuína do coração. Multidões começaram a descer de Jerusalém, da Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Fariseus orgulhosos, publicanos desprezados, soldados endurecidos, pessoas comuns carregando o peso de suas culpas, todos vinham. Havia algo na pregação de João que tocava a alma de Israel. Era como se, depois de séculos, Deus estivesse falando novamente. Raça de víboras. João confrontava os religiosos que vinham apenas por formalidade. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi frutos dignos de arrependimento. Não presumais que podeis dizer, temos Abraão por pai. Digo-vos que Deus pode, destas pedras, suscitar filhos a Abraão. Suas palavras cortavam como espada afiada. O machado já estava posto à raiz das árvores. A era do julgamento e da graça estava chegando. E João sabia que sua missão não era apontar para si mesmo, mas para aquele que viria depois dele. Eu vos batizo com água para arrependimento, João declarava enquanto mergulhava os penitentes nas águas do Jordão. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, em um dia como tantos outros, algo extraordinário aconteceu. Entre a multidão que descia até o Jordão, João viu um rosto que fez seu coração acelerar. Não eram vestes especiais nem comitiva imperial. Era algo nos olhos, na presença, no modo como ele caminhava. Jesus de Nazaré, o carpinteiro de aproximadamente 30 anos, vinha da Galiléia. João sabia quem ele era. No ventre de sua mãe Isabel, João havia saltado de alegria quando Maria, grávida de Jesus, veio visitá-los. Desde então, embora talvez não tivessem se encontrado frequentemente, João conhecia o propósito de sua própria vida, preparar o caminho para este homem. Mas por que ele estava ali? Porque vinha para ser batizado. Quando Jesus se aproximou da água, João tentou impedi-lo. Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. A confusão de João era compreensível. Ele pregava arrependimento de pecados, mas este era o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula. Porque o santo precisaria de um batismo de arrependimento. Jesus olhou para João com aquela profunda compaixão que caracterizaria todo o seu ministério.
Deixa por agora, disse ele com voz firme mas gentil, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Naquele momento, João compreendeu. Jesus não vinha se arrepender de seus próprios pecados, ele não tinha nenhum. Ele vinha se identificar completamente com a humanidade que viera salvar. Desde o início de seu ministério público, Jesus mergulharia nas águas que representavam o julgamento que a humanidade merecia. Ele se colocaria no lugar dos pecadores. João conduziu Jesus até as águas do Jordão. O rio fluía tranquilo naquele dia, suas águas refletindo o céu azul da Judéia. Por um momento, o tempo pareceu parar. Os sons da multidão na margem se tornaram distantes. Era como se toda a criação prendesse a respiração. Quando Jesus desceu as águas, algo profundamente simbólico estava acontecendo. Aquele rio havia sido testemunha de tantos momentos cruciais na história de Israel. Foi ali que as águas se dividiram para que o povo entrasse na terra prometida. Foi ali que Naamã, o leproso sírio, mergulhou 7 vezes e foi purificado. Agora, o próprio Filho de Deus entrava em suas águas. Jesus não precisava ser purificado, ele viera purificar. Mas em obediência ao Pai, em identificação completa com aqueles que ele viera salvar, Jesus foi batizado por João. Quando ele foi submerso, foi como se toda a humanidade pecadora estivesse sendo submersa. Quando ele emergiu das águas, foi um prenúncio de ressurreição e vida nova. A água escorria de seus cabelos e barba enquanto Jesus saía do rio. João observava, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Mas o que viria a seguir superaria toda compreensão. Jesus se pôs a orar. E foi naquele momento de comunhão íntima com o Pai, naquele ato de oração após sua identificação com a humanidade pecadora, que os céus responderam de uma maneira que jamais havia acontecido antes. Subitamente, algo impossível de descrever completamente em palavras aconteceu. Os céus, aqueles céus que haviam parecido fechados por tanto tempo, aqueles céus de onde não havia vindo voz profética por gerações, se abriram. Não foi uma abertura metafórica ou simbólica. Os evangelhos são claros, os céus foram literalmente rasgados, como se um véu invisível que separava o divino do humano fosse rasgado de cima a baixo. A barreira entre o céu e a terra, aquela separação causada pelo pecado desde o Éden, foi momentaneamente removida. E naquele momento glorioso, o Espírito Santo desceu. Mas não de forma invisível ou apenas sentida interiormente. O Espírito desceu em forma corpórea, como uma pomba, e pousou sobre Jesus. Por que uma pomba? Em toda a Escritura, a pomba carregava significados profundos. Foi uma pomba que Noé enviou da arca, e ela voltou com um ramo de oliveira, sinalizando que a ira de Deus havia cessado e havia paz entre o céu e a terra. A pomba simbolizava pureza, paz, inocência. E agora, o Espírito Santo, em forma de pomba, descia sobre Jesus, identificando-o publicamente como Messias, o ungido de Deus. João testemunhou aquilo com seus próprios olhos. Viu o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele, ele testificaria depois. O Espírito não apenas tocou Jesus momentaneamente, ele permaneceu sobre ele. Era a unção para o ministério que começaria dali em diante. Mas havia mais. Os céus não haviam se aberto apenas para que o Espírito descesse. Eles se abriram para que o Pai falasse. Então veio a voz. Do céu aberto, clara e inconfundível, a voz do Pai eterno reverberou. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Imagine o impacto daquelas palavras. Após séculos de silêncio, Deus Pai falava audivelmente. E o que ele declarava? Não apenas a identidade de Jesus, mas seu relacionamento com ele e seu deleite nele. Tu és o meu Filho amado. Não um filho entre muitos, mas o Filho, o unigênito, o único. Esta era a declaração pública da filiação divina de Jesus. Antes de realizar qualquer milagre, antes de pregar qualquer sermão, antes de curar qualquer enfermo, Jesus recebia esta afirmação do Pai. Tu és meu Filho. Em ti me comprazo. O prazer do Pai em Jesus não estava baseado em realizações futuras ou sucessos ministeriais. Não era, eu me comprazerei em ti se fizeres isso ou aquilo. Era um deleite presente, completo, baseado em quem Jesus era, não apenas no que ele faria. O Pai se alegrava no Filho.
Esta cena extraordinária no Jordão revelava algo fundamental sobre Deus. Ele é Trindade. Ali estavam as três pessoas da divindade, distintas mas inseparáveis, agindo em perfeita harmonia. O Filho nas águas, identificando-se com a humanidade. O Espírito descendo como pomba, ungindo para o ministério. O Pai falando do céu, declarando seu amor e aprovação. Não era uma demonstração apenas para Jesus. Ele já conhecia seu relacionamento com o Pai. Era uma revelação para nós. Deus estava dizendo à humanidade: este é o meu Filho. Ouçam-no. Sigam-no. Nele encontrarão a mim. João Batista nunca seria o mesmo após aquele dia. Ele havia batizado centenas, talvez milhares, mas nada se comparava ao que experimentara ao batizar Jesus. A memória dos céus abertos, da pomba descendo, da voz do Pai ecoaria em sua mente pelo resto de sua vida. No dia seguinte, quando viu Jesus novamente, João não conseguiu se conter. Apontando para ele, declarou à multidão: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que declaração revolucionária! Durante séculos, cordeiros haviam sido sacrificados no Templo de Jerusalém. Cada manhã e cada tarde, um cordeiro era oferecido pelos pecados do povo. Na Páscoa, milhares de cordeiros eram sacrificados, relembrando a libertação do Egito quando o sangue do cordeiro nas portas poupou os primogênitos de Israel. Mas João estava dizendo algo maior: este Jesus era o Cordeiro de Deus. Não apenas mais um sacrifício, mas o sacrifício definitivo. Não para tirar os pecados de uma pessoa ou de uma nação apenas, mas o pecado do mundo inteiro. Cada cordeiro sacrificado em Israel havia apontado para este momento, para esta pessoa. Este é aquele de quem eu disse: após mim vem um varão que passou adiante de mim, porque era primeiro do que eu. João continuou. Então ele contou o que havia testemunhado. Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. A missão de João estava sendo cumprida. Ele havia preparado o caminho. Agora, ele apontava para Jesus e se afastava. É necessário que ele cresça e que eu diminua, João diria mais tarde. Não havia inveja, não havia competição. Apenas alegria pura de ver o propósito de sua vida realizado. Aquele dia no Rio Jordão marcou o início oficial do ministério público de Jesus Cristo. Ali, na presença da Trindade manifestada de forma visível, a missão mais importante da história começou. Daquele momento em diante, Jesus não seria mais apenas o carpinteiro de Nazaré. Ele seria o mestre que ensinaria como ninguém jamais ensinou. Seria o curador que traria saúde aos enfermos. Seria o libertador que expulsaria demônios. Seria o amigo dos pecadores que comeria com publicanos e prostitutas. Seria o bom pastor que daria sua vida pelas ovelhas. Mas antes de tudo isso, ele era o Filho amado no qual o Pai se comprazia. E esta verdade sustentaria Jesus através de tudo o que estava por vir. As tentações no deserto que viriam imediatamente após seu batismo, a oposição dos líderes religiosos, a incompreensão de sua própria família, a traição de um discípulo, o abandono dos outros e, finalmente, a cruz. O batismo de Jesus nos ensina profundas verdades. Primeiro, que Jesus se identificou completamente conosco. Ele não veio como um Deus distante, mas mergulhou em nossa condição humana. Segundo, que seu ministério foi realizado no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que desceu sobre ele está disponível para nós. Terceiro, que o amor do Pai é a base de tudo. Não conquistamos o amor de Deus por nossas obras, ele já nos ama em Cristo. A cena do Jordão também nos mostra que Deus não é uma divindade solitária e distante. Ele é comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo em perfeita união. E esta Trindade está trabalhando em harmonia pela nossa salvação. Quando os céus se abriram no Jordão, foi um prenúncio de algo ainda maior. Na cruz, o véu do templo se rasgaria de alto a baixo, abrindo o caminho para que todos pudéssemos entrar na presença de Deus. E na ressurreição, Jesus abriria as portas do céu de uma vez por todas.
O início do ministério de Cristo no Jordão foi o começo de uma jornada que nos levaria da condenação à justificação, da morte à vida, da separação à comunhão com Deus. E tudo começou com um carpinteiro descendo as águas de um rio, o céu se abrindo, uma pomba descendo, e uma voz declarando: Tu és o meu filho amado. Esta é a mensagem que ainda ressoa através dos séculos. Jesus é o Filho de Deus, ele veio para nos salvar. E no seu batismo, ele deu o primeiro passo público de uma jornada que culminaria na nossa redenção completa. Após o glorioso momento do batismo nas águas do Jordão, onde o Espírito Santo desceu sobre Jesus como pomba e a voz do Pai declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado. Este contraste é profundamente significativo. Do momento mais elevado de aprovação divina ao momento mais árido de provação espiritual. O número 40 carrega um peso simbólico imenso nas Escrituras. Representa períodos de provação, preparação e transformação. Moisés passou 40 dias no Monte Sinai recebendo a lei. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Agora, Jesus, o novo Israel, o novo Moisés, revive essas experiências, mas sem falhar onde outros falharam. O jejum prolongado de Jesus não foi uma demonstração de força de vontade humana, mas uma imersão total na dependência de Deus. Durante esses 40 dias e 40 noites sem alimento, Jesus entrou em um estado de vulnerabilidade física extrema. A fome que sentiu era real, o esgotamento corporal era genuíno. É precisamente neste momento de fraqueza física que o tentador aparece, demonstrando uma verdade fundamental. As maiores batalhas espirituais frequentemente ocorrem quando estamos fisicamente mais vulneráveis. Este jejum também representa uma preparação para o ministério público que estava por vir. Antes de realizar milagres, antes de ensinar as multidões, antes de enfrentar a oposição religiosa, Jesus precisava confrontar o inimigo das almas e estabelecer sua autoridade sobre ele. O deserto se torna, assim, um campo de batalha espiritual onde se define o curso de toda a missão redentora. A solidão do deserto também é significativa. Não havia testemunhas humanas, não havia multidões para impressionar, não havia discípulos para ensinar. Era Jesus, sozinho, face a face com a tentação. Isso nos ensina que a verdadeira espiritualidade é forjada nos momentos privados, quando ninguém está olhando, quando é apenas você e Deus. A integridade que Jesus demonstrou no deserto seria a mesma que manifestaria diante das multidões. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esta foi a primeira investida de Satanás, e sua sutileza é impressionante. O tentador não questiona se Jesus tem poder para realizar o milagre. Ao contrário, ele reconhece este poder. A tentação não está em fazer algo impossível, mas em usar o poder divino de forma egoísta, independente da vontade do Pai. Após 40 dias sem comer, a fome de Jesus era insuportável. A tentação não era apenas sobre pão, mas sobre satisfação imediata, sobre colocar necessidades físicas acima da obediência espiritual. Era sobre agir independentemente de Deus, usando dons divinos para propósitos pessoais. Quantas vezes nós, como Jesus, enfrentamos a tentação de usar nossos talentos e habilidades dados por Deus para nossa própria gratificação, fora do timing e da vontade divina? A expressão "se és o Filho de Deus" é particularmente insidiosa. No batismo, o Pai havia acabado de declarar: Este é o meu Filho amado. Satanás tenta plantar dúvidas sobre esta identidade. Se você realmente é quem Deus disse que você é, prove. Faça algo extraordinário. Esta é a mesma tática que o inimigo usa conosco. Questionar nossa identidade em Cristo, desafiar-nos a provar nosso valor através de ações que parecem razoáveis, mas que desobedecem a Deus. A resposta de Jesus é magistral. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio 8:3, relembrando a experiência de Israel no deserto, quando Deus os alimentou com maná. O pão físico sustenta o corpo temporariamente, mas a palavra de Deus sustenta a vida inteira, corpo, alma e espírito. Jesus estava declarando que sua prioridade era obedecer ao Pai,
mesmo que isso significasse continuar com fome. Esta tentação revela um princípio fundamental. As necessidades legítimas nunca devem ser supridas através de meios ilegítimos. Ter fome não é pecado. Jesus tinha uma necessidade física real. Mas satisfazer essa necessidade fora da vontade de Deus, usando o poder divino de forma egoísta, seria pecado. Muitas vezes, o inimigo nos tenta não com desejos maus em si mesmos, mas com a satisfação de desejos legítimos de maneiras que comprometem nossa integridade espiritual. Rejeitado em sua primeira investida, Satanás muda de tática. Ele leva Jesus ao pináculo do templo, o ponto mais alto da estrutura que dominava Jerusalém, e propõe: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A astúcia desta tentação é ainda maior que a primeira. Satanás agora usa a própria palavra de Deus. Ele cita o Salmo 91, 11 e 12, mas de forma distorcida e fora de contexto. Isso nos ensina uma lição crucial. O diabo conhece as Escrituras e não hesita em usá-las de forma manipulada. Não é suficiente conhecer versículos isolados. Precisamos entender o contexto, o significado completo e a intenção original da palavra. Esta tentação era sobre colocar Deus à prova, sobre forçar uma demonstração espetacular de proteção divina. Era sobre buscar validação através do sensacional, do extraordinário, do milagroso sem necessidade. Quantas vezes cristãos caem nesta mesma armadilha, buscando sinais e maravilhas constantemente, colocando Deus em situações teste para provar sua fidelidade. O local escolhido também é significativo: o templo, o centro da vida religiosa judaica. Satanás estava sugerindo que Jesus se estabelecesse como Messias através de um espetáculo religioso. Se Jesus pulasse do pináculo e fosse resgatado por anjos diante de todos, certamente as multidões o seguiriam. Mas este não era o caminho que o Pai havia traçado. O messianato de Jesus seria estabelecido através do serviço, do sofrimento e da cruz, não através de shows pirotécnicos. Jesus responde novamente com as Escrituras. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Citando Deuteronômio 6:16, Jesus recusa-se a manipular Deus ou colocar sua fidelidade à prova. Confiar em Deus não significa testá-lo imprudentemente. Fé verdadeira não exige provas. Ela descansa na natureza imutável de Deus, não em demonstrações constantes de seu poder. Esta tentação nos alerta contra a tentação do sensacionalismo religioso. Hoje, muitos buscam experiências espirituais extraordinárias, sinais miraculosos e manifestações sobrenaturais como prova de sua espiritualidade ou da presença de Deus. Mas Jesus nos ensina que a verdadeira fé não precisa de testes dramáticos. Ela se expressa em obediência simples e confiança constante. A tentação final é a mais audaciosa e a mais reveladora das verdadeiras intenções de Satanás. Levando Jesus a um monte muito alto, o diabo mostra-lhe todos os reinos do mundo e sua glória num instante de tempo, e declara: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Esta oferta é simultaneamente grandiosa e grotesca. Satanás estava oferecendo a Jesus o que ele já possuía por direito. Como Criador de todas as coisas, Jesus é o legítimo herdeiro e Senhor de toda a criação. Mas o diabo estava propondo um atalho. Ao invés do caminho do sofrimento e da cruz, Jesus poderia ter tudo imediatamente através de um simples ato de adoração ao inimigo. O preço, no entanto, era absolutamente inaceitável: prostração e adoração. Satanás finalmente revela sua verdadeira agenda. Ele não está apenas tentando fazer Jesus tropeçar, ele está buscando adoração. Desde sua queda, quando quis ser semelhante ao Altíssimo, o diabo deseja o que pertence exclusivamente a Deus. Toda tentação, em sua essência, é uma tentativa de desviar a adoração de Deus para qualquer outra coisa. Esta tentação também revelava uma verdade perturbadora. Satanás tinha, de certa forma, autoridade temporária sobre os reinos do mundo. Paulo o chama de príncipe da potestade do ar e Deus deste século. Através do pecado da humanidade, o inimigo havia ganhado influência sobre os sistemas mundiais. Jesus poderia receber de volta o que era seu sem o sofrimento da cruz, mas isso significaria reconhecer a autoridade de Satanás e curvar-se diante dele.
A resposta de Jesus é firme e definitiva: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Citando Deuteronômio 6:13, Jesus estabelece o princípio inegociável da adoração exclusiva a Deus. Não há meio termo, não há compromisso possível. A adoração pertence somente ao Criador, nunca à criatura. Esta tentação nos confronta com questões profundas sobre ambição, sucesso e compromisso. Quantas vezes somos tentados a alcançar metas legítimas através de meios questionáveis? Quantas vezes nos é oferecido sucesso que exige pequenas concessões morais ou espirituais? Jesus nos ensina que nenhum ganho terreno vale o custo de comprometer nossa devoção exclusiva a Deus. Analisando as três tentações em conjunto, descobrimos um padrão de defesa espiritual que Jesus modelou para todos nós. Em cada investida do inimigo, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Ele não argumentou filosoficamente. Não usou sua autoridade divina para simplesmente fazer Satanás desaparecer, mas empregou a arma que está disponível a todos os crentes, as Escrituras. O fato de Jesus citar 3 vezes o livro de Deuteronômio não é coincidência. Deuteronômio registra as instruções de Moisés ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida, relembrando-os das lições aprendidas durante os 40 anos no deserto. Jesus estava revivendo a jornada de Israel, mas onde eles falharam repetidamente, ele permaneceu fiel. Cada citação era uma declaração de que o novo Israel, Jesus, não repetiria os erros do antigo Israel. A expressão está escrito que Jesus usou 3 vezes carrega a autoridade absoluta. Não era eu penso ou eu sinto, mas está escrito. A palavra de Deus, firmemente plantada no coração e na mente de Jesus, tornou-se sua defesa inabalável. Isso nos ensina que o conhecimento superficial das Escrituras não é suficiente para a batalha espiritual. Precisamos da palavra profundamente enraizada em nós. Paulo, em Efésios 6, lista a armadura de Deus, e entre as peças defensivas e ofensivas, menciona especificamente a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus demonstrou no deserto como esta espada é empunhada. Não se trata de recitar versículos magicamente, mas de aplicar verdades bíblicas especificamente a cada tentação enfrentada. A palavra deve ser conhecida, compreendida e aplicada com precisão. Além da palavra, Jesus também demonstrou o poder da convicção firme. Ele não hesitou, não considerou as ofertas de Satanás como possibilidades válidas, não entrou em diálogo prolongado. Suas respostas foram diretas, imediatas e finais. Isso nos ensina que na tentação, não devemos brincar com fogo ou entreter pensamentos pecaminosos. A vitória vem através da rejeição imediata e decisiva. O jejum que precedeu estas tentações também não pode ser ignorado. Embora o jejum em si não previna tentações, de fato, Jesus foi tentado depois de jejuar. Ele demonstra uma disciplina espiritual que fortalece nossa resistência. O jejum é uma declaração de que valorizamos o espiritual acima do físico, que estamos dispostos a sacrificar conforto corporal por proximidade com Deus. Esta postura prepara nosso coração para a batalha. As 3 tentações que Jesus enfrentou não foram aleatórias. Elas representam categorias universais de tentação que toda a humanidade enfrenta. O apóstolo João identifica 3 áreas fundamentais: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. 1 João 2:16. Podemos ver estas 3 categorias claramente nas tentações de Jesus. A primeira tentação, pedras em pães, representa a concupiscência da carne, o desejo de satisfação física imediata, o apetite descontrolado, a busca pelo prazer corporal acima da obediência a Deus. Esta categoria inclui não apenas desejos sexuais, mas toda forma de gratificação física que compromete nossos valores espirituais, gula, preguiça, busca obsessiva por conforto. A segunda tentação, lançar-se do templo, exemplifica a concupiscência dos olhos, o desejo de ver, experimentar e possuir tudo que parece atraente, a busca por experiências extraordinárias, o anseio por validação através do espetacular. Vivemos em uma era dominada pelo visual, onde somos constantemente bombardeados por imagens que provocam desejo. Esta tentação nos alerta contra a superficialidade e o sensacionalismo. A terceira tentação, reinos do mundo,
Encarna a soberba da vida, a ambição desmedida, o orgulho, o desejo de poder, status e reconhecimento. É a tentação de construir um reino próprio, de buscar glória pessoal, de colocar-se no centro ao invés de Deus. Esta é talvez a mais sutil das tentações, pois pode se disfarçar de ambição legítima ou desejo de fazer o bem. Essas mesmas três categorias estavam presentes no jardim do Éden quando Eva foi tentada. A árvore era boa para se comer, carne, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, soberba. Adão e Eva falharam onde Jesus triunfou. Isso estabelece Jesus como o segundo Adão, que desfaz o erro do primeiro homem através de sua obediência perfeita. A relevância dessas tentações transcende cultura, época e circunstância. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer período da história, os seres humanos enfrentam essas mesmas três categorias de tentação, apenas com diferentes roupagens culturais. Um jovem tentado pela pornografia, um empresário tentado pela corrupção, um líder religioso tentado pela busca de fama. Todos enfrentam variações das mesmas tentações que Jesus venceu. Após a terceira resposta de Jesus, as Escrituras registram que o diabo o deixou, e eis que os anjos vieram e o serviam. Esta declaração é profundamente significativa. A batalha havia terminado, pelo menos temporariamente. Lucas acrescenta um detalhe importante. O diabo se afastou até o momento oportuno. O inimigo não desistiu completamente. Ele estava estrategicamente se retirando para atacar novamente mais tarde. A vitória de Jesus no deserto não foi apenas um triunfo pessoal. Foi uma vitória representativa em nosso favor. Como nosso substituto e representante, Jesus enfrentou as tentações que derrubam a humanidade e permaneceu impecável. Hebreus 4:15 nos assegura que temos um sumo sacerdote que foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele entende nossas lutas porque as experimentou genuinamente. Esta vitória demonstra que a tentação, por si só, não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. Ser tentado não nos torna culpados. Ceder à tentação é que constitui pecado. Esta distinção é crucial para nossa saúde espiritual. Muitos cristãos carregam culpa desnecessária simplesmente por serem tentados, não compreendendo que experimentar tentação é parte da condição humana, não uma falha moral. A maneira como Jesus venceu também é instrutiva. Ele não venceu usando seus atributos divinos especiais, mas como homem cheio do Espírito Santo, armado com a palavra de Deus. Isso significa que o mesmo poder que estava disponível para Jesus está disponível para nós. O Espírito Santo que o capacitou habita em todos os crentes. A palavra que ele citou está em nossas mãos. As armas que ele usou são as mesmas que temos à nossa disposição. O serviço dos anjos após a vitória também carrega significado. Após a batalha espiritual, veio o refrigério divino. Deus não nos abandona em nossa fraqueza pós-batalha. Ele providencia restauração e cuidado. Muitas vezes, os crentes mais vulneráveis aos ataques espirituais são aqueles que acabaram de sair de uma vitória, esgotados pela luta. A provisão angelical para Jesus nos lembra que Deus cuida de nós em nossa vulnerabilidade. Esta narrativa também estabelece um padrão para o ministério de Jesus. Antes de ensinar sobre o reino, ele primeiro derrotou o príncipe deste mundo. Antes de expulsar demônios, ele primeiro confrontou e venceu o próprio Satanás. Antes de libertar cativos, ele primeiro demonstrou sua própria liberdade do poder do pecado. O ministério público de Jesus fluiu de sua vitória privada no deserto. A mensagem central das tentações no deserto é clara e poderosa. A fidelidade e a obediência a Deus vencem qualquer provação. Esta não é uma verdade teórica ou abstrata, mas uma realidade demonstrada no campo de batalha espiritual mais intenso. Jesus modelou para nós que é possível permanecer fiel, mesmo sob pressão extrema. Primeiramente, devemos reconhecer que a tentação é inevitável para todo crente. Jesus, sendo sem pecado, foi tentado. Se o Mestre enfrentou tentações, os discípulos certamente também enfrentarão. 1 Coríntios 10:13 nos assegura que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
A preparação é fundamental. Jesus não enfrentou Satanás despreparado. Ele estava cheio do Espírito Santo e saturado da palavra de Deus. Nossa vitória sobre tentação é determinada muito antes do momento da tentação em si. Ela é decidida em nossos hábitos diários, tempo na palavra, oração, comunhão com outros crentes, disciplinas espirituais. Quando a tentação chega, simplesmente demonstramos o caráter que já foi formado. Devemos também aprender a identificar o padrão das tentações. O inimigo é criativo em suas abordagens, mas seus métodos fundamentais permanecem os mesmos. Ele ataca nossa identidade. Se és filho de Deus, tenta nos fazer duvidar da bondade de Deus, oferece atalhos para bênçãos legítimas e usa até mesmo as Escrituras de forma distorcida. Conhecer suas táticas nos torna menos vulneráveis a seus enganos. A importância da comunidade não pode ser subestimada, mesmo que Jesus estivesse sozinho no deserto. Após esta experiência, Jesus construiu uma comunidade de discípulos. Nós não fomos criados para lutar batalhas espirituais em isolamento completo. Precisamos de irmãos e irmãs que intercedam por nós, nos encorajem, nos confrontem quando necessário, e nos lembrem da verdade quando a tentação sussurra mentiras. Quando caímos em tentação, e todos nós ocasionalmente caímos, devemos nos lembrar que temos um sumo sacerdote que compreende nossa fraqueza. 1 João 1:9 nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O objetivo não é perfeccionismo impecável, mas fidelidade constante, com arrependimento genuíno quando falhamos. Finalmente, devemos manter perspectiva eterna. As tentações que enfrentamos são temporárias, a glória que nos aguarda é eterna. Jesus desprezou a vergonha da cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Hebreus 12:2. Da mesma forma, quando consideramos a recompensa eterna da fidelidade, as tentações temporais perdem seu poder de sedução. Nossa visão determina nossas decisões. As tentações no deserto não são apenas um relato histórico da vida de Jesus, são um manual de treinamento para todo crente que deseja viver vitoriosamente. Jesus nos mostrou que através da dependência do Espírito Santo, da aplicação fiel da palavra de Deus e da recusa inabalável de comprometer nossa devoção ao Pai, podemos permanecer firmes contra qualquer ataque espiritual. A mesma fidelidade que Jesus demonstrou no deserto está disponível para nós hoje, capacitando-nos a viver em obediência triunfante, glorificando a Deus em meio às tentações da vida.